Eu quero conhecer. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares. Boa noite! Graças a Deus, é uma maravilha estar aqui na presença do Senhor, para buscar a presença dEle, para se envolver cada vez mais com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós vamos falar hoje algo muito bem interessante. É algo que eu gosto muito, mas muito de falar. Eu tenho ultimamente falado bastante isso com muitas pessoas que eu tenho conversado, inclusive com pessoas que elas já se afastaram da presença de Deus. O que tem de pessoas que hoje se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu tenho conversado com muita gente semana toda. De 10 pessoas que a gente conversa, irmãos, 9 deles estão afastados do Senhor Jesus. Dessas 10 pessoas, um ainda está pensando em desistir. A igreja, ultimamente, ela mudou de muitas formas. A igreja, ela não tem sido como era antigamente. Então a gente fica preocupado com essas coisas. Aí eu oro a Deus. Aí eu falo, mas Senhor, o que está acontecendo com essas pessoas? Por que o povo está desistindo? E a gente se preocupa. Aí o Espírito Santo me faz ir para algumas coisas. Deixa eu ver se eu resolvo aqui o negócio aqui. O que está, irmão, é o Espírito Santo em muitas igrejas. O Espírito Santo foi esquecido por muitas profecias. Essa é a grande verdade. As pessoas estão atrás de profecias, as pessoas estão atrás de visões, mas o Espírito Santo acabou sendo esquecido. Então hoje nós vamos falar acerca do Espírito Santo, e você precisa entender qual é a importância desse Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, irmão? Digam graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você já está com a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, pegue já a tua Bíblia, abre comigo no livro de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre comigo no livro de João. Aleluia. João capítulo 14, do versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Diga graças a Deus. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo agora, neste momento, Ele dá todo esse entendimento para nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor neste momento para que a Tua palavra agora seja revelada. E eu peço que agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, porque sabemos que o Senhor anda no meio da igreja, e que neste momento a glória do Senhor venha derramar toda a igreja agora, meu Pai. E se tiver um espírito maligno, eu dou a ordem agora que ele saia daqui, porque a glória de Deus, em raio de 5 quilômetros, vai afastar toda a obra do mal, meu Pai. Em nome
não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Nós te amamos e adoramos, meu Pai, e que a tua glória seja derramada nesta noite na vida de cada pessoa. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Observe, irmãos. O Senhor Jesus falou para esses discípulos naquela época que Ele rogaria ao Pai e daria o Espírito Santo. Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo. Tantos os profetas daquela época, até mesmo os discípulos, tudo que eles faziam, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles estavam sobre o poder de Deus. E para o Espírito Santo descer, Jesus tinha que subir. Agora, para Jesus descer, o Espírito Santo agora vai ter que subir. Por isso que a gente fala muito sobre arrebatamento. Existem várias formas de pessoas sobre arrebatamento. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas eu creio da seguinte forma: se o Espírito Santo for subir, então eu tenho que ir com ele, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho que ir com ele. Porque se o Espírito Santo subir e me deixar, aí cai em crédito o que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Então olha a importância, pessoal, de você ter um Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo em muitas pessoas. Eu contei aqui, domingo passado, eu falei que primeira vez quando eu entrei na igreja, eu me lembro que estava na reunião de um bispo, o Renato Cardoso. Ele está com o pai, faleceu já. Ele falava de uma forma do Espírito Santo assim, que eu olhava assim para ele e falei: nossa, esse cara fala de um jeito, desse Espírito Santo, que me interessou mais no Espírito Santo do que em Jesus. Então eu queria o Espírito Santo, eu queria saber quem era esse Espírito Santo. Parecia que para mim era a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E eu achava que o Espírito Santo era a terceira pessoa, mas eu fiquei mais interessado na terceira pessoa do que na primeira e na segunda. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendi que era apenas um só. Quando eu recebi aquele Espírito Santo, eu vi algo assim diferente acontecendo comigo. Aí eu entendi quem é o Senhor Jesus, e aí eu entendi quem é o próprio Deus de Israel. Quando o Espírito Santo desce na vida de uma pessoa, irmãos, a tua vida muda completamente. Quando a pessoa já entrega a vida para Jesus, quando ela vem diante do altar, aceita o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, o Espírito Santo já desce. Não é complicado. Só falta o batismo por fogo. Nós não acabamos de cantar 2 tipos de louvor falando: usa-me. Então você tem que tomar cuidado com o que você canta e pede. Se você pede usa-me, aí Deus vai te usar. Só que daí você não pode voltar atrás. Amém, irmãos? Aí ele fala aqui: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, porque o mundo não conhece esse Espírito. Mas nós conhecemos, irmãos. A gente vê as coisas acontecendo no mundo e a gente vê as pessoas falando, criticando o que o ímpio faz, criticando que o ímpio faz aquilo, que o mundano faz aquilo. Quando nós amadurecemos espiritualmente, a gente nem liga mais. Sabe por quê? Porque quem é do mundo vai fazer as coisas do mundo. Quem é espiritual vai fazer as coisas espirituais. E a única forma de eu fazer as coisas espirituais é realmente com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, aí mesmo, no capítulo 14, no versículo 26, fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele falou para os discípulos
Pode ver, se você for ler livro de Atos para frente, toda a pregação dos discípulos foi envolvida em todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Então eles se lembraram de tudo. E nós não estávamos naquela época. E como que nós vamos lembrar dos feitos do Senhor Jesus? É aí que vem o Espírito Santo, irmãos. Quando o Espírito Santo desce em você, quando você tem esse encontro com Deus pessoalmente, quando você vê que o Espírito Santo está dentro de você, irmãos, você fala acerca de coisas do Senhor Jesus e as pessoas vão olhar e vão dizer, até parece que ele estava naquela época. E não é porque você lê nas Sagradas Escrituras, é a revelação do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, pode falar um monte de coisa. Vamos mudar a Bíblia, vamos tirar daqui, vamos colocar aquilo ali na Bíblia, mas nada muda o que está dentro de você. Eu tenho falado que o Espírito Santo, quando ele entra, ele transforma a nossa mente, irmãos. Ele transforma a nossa mente, ele trabalha aqui. Por isso que tem pessoas que já perderam até a salvação, porque foi cauterizado na mente, porque eles se entregaram de fato, de verdade, para o diabo. Porque o diabo também trabalha com o lado espiritual, irmãos. Nós temos que abrir os olhos para o lado espiritual. Ultimamente a gente está vendo os lados mais terrenos, mas a gente tem que ver o que acontece por detrás daquilo ali. O que te dá força, o que caminha você, o que te guia, o que faz tudo por você é o próprio Espírito Santo. Uma das coisas do Espírito Santo, um dos sinais do Espírito Santo, irmãos, é a confiança na salvação. Tem crente que não confia na salvação, irmãos. Sabia disso? Quem conhece crente que não confia na salvação? Eu conheço. Ele não tem confiança na sua salvação. Quando o Espírito Santo desce na vida de uma pessoa, ele passa a confiar na salvação, porque está lá em Romanos. Vamos ler comigo lá, Romanos capítulo 8, rapidamente, vamos lá. Olha só, como que eu não vou ter confiança na minha salvação? Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha só. Quem achou, diga graças a Deus. Você tem que entender que o batismo com o Espírito Santo não está nas aparências exteriores, mas na transformação contínua do nosso caráter em nossas ações diárias. Ou seja, tem pessoas que falam em línguas estranhas, tem pessoas que falam que é batizado com o Espírito Santo, dentro da igreja é a maior maravilha, mas lá fora é um péssimo testemunho. Então o Espírito Santo, ele muda o nosso caráter. O Espírito Santo transforma a nossa vida por dentro. O que você fazia naquele mundo, o que você fazia de coisas erradas, você não faz mais. E por mais que você queira fazer, você não consegue, porque você teve esse encontro com Deus. Obrigado. Amém, irmãos? Diz assim, no versículo 14, olha só, acompanha comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. Diga Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga graças a Deus. Olha só, como que eu não vou crer na minha salvação? Como que eu não vou crer? Irmãos, ou eu amadureci muito mesmo com relação ao Evangelho de Cristo, com relação ao Espírito Santo, que quando eu faço algum comentário meio que diferente, eu sei que tem pastores que não gostam. Eu já vi sim, pastores assim, batizando uma multidão de pessoas e dizendo, ó, ganhei 30 almas para Jesus, batizou 30 dizendo que ganhou. Aí um pastor como eu, mais amadurecido, embora que tem gente mais tempo do que eu, aí eu chego e falo assim, quando eu estava agora, nessa igreja que eu estava aí,
3 anos já de pastor. Sabe quantas almas eu ganhei em 3 anos? Chuta. Em 3 anos. Quantas almas eu ganhei para Jesus em 3 anos? 3. Quanto? 3. Alguém dá mais? 5? Quem mais? Quem falou 3? A irmã falou 3. Eu ganhei em 3 anos 3 almas para Jesus. Só que dessas 3 eu batizei 6 almas. Mas eu ganhei as 3. Por quê? Porque elas foram batizadas nas águas, caminharam na fé, abandonaram o pecado, foram discipulados. Eu cuidei, inclusive de 2 deles, a diaconisa Elisângela, Ronaldo, que quer vir aqui também. Até 2 vieram obreiros, estão até hoje caminhando na fé. Isso sim eu posso dizer, agora sim que eu ganhei essas almas para Jesus. Estão compreendendo, irmão? É aí que o Espírito Santo trabalha. É aí que o Espírito Santo convence a cada um dos nossos pecados. E é aí que eu tenho a certeza da minha salvação. Não tem nada que muda, não tem nada que tira com relação à salvação. Irmão, você tem que entender que quando você não está pecando, quando você não peca, não é porque você é crente, ou porque você é obreiro, ou é pastor, ou porque você faz parte de alguma coisa de dentro da igreja. Isso não te impede a nada de você pecar. Você não peca porque você crê na salvação. Você tem a confiança na salvação, irmãos. E quando eu tenho confiança na salvação, eu obedeço todas as sagradas escrituras aqui. Todas. Por isso que é importante o Espírito Santo. Aqui na palavra fala que a palavra mata e o Espírito vivifica. Quando se fala, você entender que a palavra mata, não está falando do texto bíblico, mas dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, são juízos também de Deus. Mas tem o Espírito que testifica. Amém, irmãos? Então eu posso obedecer, eu posso ter confiança na minha salvação. E esse é um dos sinais mais importantes na vida da pessoa. Eu até anotei aqui que o Espírito Santo nos transmite a confiança de que por Cristo Jesus somos filhos de Deus. Essa é a confirmação interna da nossa filiação divina, irmãos. Aí você fala para as pessoas do mundo, você fala do Pai. Por que você acha que Jesus foi crucificado, irmãos? Por que você acha que perseguiram Jesus e crucificaram ele, embora que já estava nos planos de Deus? Mas era preciso cutucar para que aquilo ali acontecesse. Jesus não foi preso, torturado e depois pregado na cruz só porque estava pregando o evangelho, ou porque curou os enfermos, ou porque até fez o Lázaro de viver. Ele simplesmente falou: meu Pai, Deus é meu Pai, eu vim de lá, eu sou filho dele. Aquilo aí é uma blasfêmia, irmãos, para os judeus daquela época. E se você hoje sai na rua e falar, Deus é meu Pai, mas você fala testificando mesmo que realmente é Pai, porque o verdadeiro filho, ele obedece o Pai. O verdadeiro filho, ele está junto do Pai. O verdadeiro filho de Deus, ele faz as coisas que o Pai manda fazermos. Então esse é um dos motivos de uma pessoa ter o Espírito Santo, é ter a confiança na salvação. Uma outra coisa também, que quando o Espírito Santo desce na vida de uma pessoa, por que eu estou falando sobre o Espírito Santo? Porque a gente não está vendo isso nas igrejas mais, irmãos. Não está. Tem pessoas que até querem Jesus, tem pessoas que até creem em Deus, mas não tem o interesse pelo Espírito Santo. Não tem. Jesus está lá no céu.
Então quem está aqui na terra? Quem está aqui na terra? O Espírito Santo. É Ele que coloca as orações para a gente falar, é Ele que intercede por nós. Tudo é pelo Espírito Santo, irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você respira o Espírito Santo. Você tem que viver isso daí, respirar o Espírito Santo. Você tem que entregar 100% total ao Espírito Santo. Quando você vai dormir para levantar no outro dia para trabalhar, você tem que falar: ó Espírito Santo, eu dependo do Senhor aí. Porque se eu depender de mim mesmo, eu fico com preguiça, nem trabalhar eu não vou, mas eu preciso do Senhor. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, é porque nós temos o quê? O Senhor Jesus. Sim ou não? Senhor Jesus, irmão. Eu estava imaginando, pastor, eu fiquei imaginando essa semana assim. Eu imaginei assim, tipo, eu lá no céu, né? Na Bíblia eu sou o maior fã dos profetas. Na Bíblia eu sou fã de Elias. Eu gosto de Elias. Eu sou muito fã dele. Eu gosto das coisas de Elias. Aí eu fiquei imaginando eu lá no céu, né? Perguntando assim, né? Conversando, até passando por Moisés, Abraão, tudo. Falando, não, quero falar com Elias. Falar das coisas que ele fez, aquele fogo descendo e tal. Conversando com ele. Fiquei imaginando. Aí de repente do nada, eu não sei se foi o Espírito Santo, ou não sei o que aconteceu, que daí veio em minha mente todos os profetas pegando nós e falando: ó, tudo bem, vocês vieram perguntar para nós os feitos que nós fazíamos, agora conta para nós, como que é ter Jesus dentro de vocês? Entenderam, irmãos? Como que é ter Jesus dentro de vocês? Como que é ter esse Espírito dentro de vocês? Porque na época dos profetas, o Espírito vinha, usava e saía. O Espírito vinha, usava e saía. Hoje, o Espírito não faz mais isso, porque Ele já está aqui. Diga graças a Deus. Glórias a Jesus. Oh, glórias. E é muito interessante, irmãos. Aí você vê a importância de você ter este Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, aí vem um outro sinal, um caráter piedoso. Esse caráter que vem do Espírito Santo é você ter o caráter de Jesus na sua vida, irmãos. Por isso que eu observo que dentro de uma igreja, de uma congregação, dentro de um corpo, porque agora, nesse exato momento, nós somos um corpo, sim ou não? Então eu tenho que ter o caráter de Cristo, eu tenho que ter esse caráter piedoso. Quando você depara com um irmãozinho que fala mal de um, fala mal do pastor, fala mal de obreiro, fala mal de outro irmão, e tem a sua panelinha, mesmo dentro daquele corpo, pode ter certeza, não tem Espírito Santo. Porque não está tendo o caráter de Cristo. Porque Jesus, Ele sempre quis união. Ele sempre falou que nós temos que estar juntos. Porque nós somos ovelhas, irmãos. Amém? Nós temos que estar juntos. O caráter de Cristo, para você entender, está até em Gálatas lá. No capítulo 5, do versículo 22, fala todos os frutos do Espírito Santo, e o mais importante ali também é o amor, é o amor de Cristo. E se Jesus ama, você também tem que amar, e você tem que entender que o amor não é sentimento, amor é um mandamento, amém? Porque como se fosse sentimento, como que você vai amar, por exemplo, um estuprador? Como que você vai amar, por exemplo, aquele que fez mal para você? Como que você vai amar o que mata, o que rouba, o que faz um monte de coisa errada? Então observe que não é um sentimento. Amor, ele é um mandamento. Amém, irmãos? Eu estava conversando com um casal domingo passado, que eles foram lá em casa, quando eu cheguei, eles estavam lá, é um casal novo. Aí eu falei bem assim pro rapazinho, falei: ó, cara, você vê que Jesus colocou até nós numa enrascada aqui.
Ele falou, porque é claro, porque aqui na Bíblia fala que nós devemos amar as nossas esposas. Só que não tem nada aqui na Bíblia falando que elas devem nos amar. Ele colocou nós numa enrascada. A única coisa que tem aqui é que a mulher tem que ser obediente ao marido, respeitar ao marido. Então eu falei para ele, quando a tua esposa falar eu te amo, falar, meu amigo, fica maravilhado, se alegra, porque não é nem bíblico. Amém, irmão? Mas por que acontece isso? Porque se o marido ama de fato e de verdade, e ela respeita ele, aí sim existe aquela troca de amor, aquela troca de carinho, de respeito. Mas tudo isso se concretiza quando o casal está alinhado junto com o Espírito Santo, irmãos. É uma experiência maravilhosa. Lá em Efésios, rapidamente comigo, vamos lá, Efésios capítulo 4, vamos lá. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto mesmo de pregar, de pegar pela Bíblia mesmo, de fazer o acompanhamento mesmo. Por isso que quando eu venho pregar a palavra de Deus, eu gosto de pregar e ao mesmo tempo ensinar. Esse daí foi até um dom que Deus me deu, é muito maravilhoso isso. E eu, antes de trazer uma mensagem, já fico semana toda conversando com o Espírito Santo, e a semana toda ele vai falando e vai mostrando umas coisas para mim. E aquilo ali vai se encaixando na mensagem. E eu também vou aprendendo muito também com isso. E quando você pensa que você sabe tudo do Espírito Santo, aí você vai ver que você não sabe absolutamente nada. É dia após dia a gente aprende com o Espírito Santo. Amém, irmão? Você tem que entender que aonde você vai, Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Está dentro do ônibus? Ele está lá. Está dirigindo o carro? Ele está lá. Amém, irmãos? Então, ou seja, você pode fazer um monte de coisa errada ao longe do seu pastor, da sua pastora, mas de Deus não consegue se esconder, irmão. Por isso que é bom a pessoa ter o Espírito Santo. Eu até comentei com a irmã já hoje. O Espírito Santo, ele conversa, ele fala até com os ímpios lá fora, irmão. Ele não fala só com nós, não. Se você acha que o Espírito Santo só fala com os crentes, aí você está enganado. O Espírito Santo fala com os ímpios lá fora. O Espírito Santo está falando com o bruxo lá fora. O Espírito Santo está falando com o macumbeiro lá também. Porque ele está convencendo a eles dos seus pecados. Ele está convencendo aquelas pessoas, os ímpios, os incrédulos, dos seus pecados. O Espírito Santo está falando para o ímpio, ó, não vai por este caminho, porque você vai morrer neste caminho. Ele está trabalhando, irmãos. O maior evangelista do reino todo é o Espírito Santo. Ele é o maior evangelista de tudo. Então ele está lá, ele está trabalhando. Quando você vê pessoas chegando pela igreja pela primeira vez, geralmente é por causa de um convite, mas quem está trazendo é o Espírito Santo. Eu, quando entrei na igreja pela primeira vez, eu entrei em processo. Quando eu abri os olhos, eu estava dentro da igreja, porque eu manifestei no meio da rua. Quando eu abri os olhos, eu vi o pastor falando assim: e aí, como é que você está? Eu falei: onde eu estou? Não, você está aqui na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava trabalhando ali. Foi ele que me trouxe. E se hoje você está na igreja, porque quem trouxe você foi o Espírito Santo, irmão. Amém? Foi o Espírito Santo. Então ele trabalha incansavelmente. Então olha, observa. Veja comigo aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 22. Diz assim. Olha só. Interessante. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga graças a Deus.
Veja que aqui nos encoraja a despojar do velho homem. Por isso que lá em Gálatas fala justamente desses frutos do Espírito Santo, que é um dos sinais de que o caráter de Cristo está se desenvolvendo em você. Amém, irmãos? Então ele nos encoraja a isso daí, a se despir do velho homem, abandonar aquele velho homem, não ser mais aquela velha criatura, ser uma pessoa renovada no Espírito Santo. É nascer da água e nascer do Espírito. Amém, irmãos? E se você que ainda não foi batizado nas águas, por que você está, no Espírito Santo, por que você está perdendo tempo? Ah, pastor, é muito difícil. Quem disse para você que é difícil? Embora que eu já presenciei pastores até complicando de uma pessoa se batizar no Espírito Santo, está complicando, mas não, pelo menos para mim, o Deus que eu conheço, aqui eu tive encontro, ele jamais vai complicar a vida do seu filho para receber o Espírito. Ele não vai fazer isso. Ele quer vir. Jesus já disse: eis que estou à porta e se alguém abrir a porta, eu entrarei e... Vocês sabem. Então ele está lá, está batendo. Se você abrir a porta, ele entra. Seja bem-vindo, Senhor. Faça morada dentro de mim. Ah, irmão, o Espírito Santo desce, irmão. A pessoa não fica escolhendo pessoa. Ah, eu vou nesse eu não vou. Eu vou nesse eu não vou. Não, eu vou fazer. Peraí, eu vou nesse. Não, esse aqui não vou. Agora eu vou nesse aqui, não. Ele quer descer em todo mundo. Ele quer descer em todos. Amém, irmão? O Espírito Santo quer descer em todos. E para que ninguém fica órfão, para que ninguém fica sem Jesus. Então olha a importância do Espírito Santo, irmão. Nós temos que cada vez mais, a gente fala em buscar, a gente tem uma mania meio esquisita de dizer: ah, vamos buscar a presença de Deus. Por que eu vou buscar a presença dele se eu já tenho? Estão compreendendo, irmãos? É gente que fala, né? Vamos lá, vamos buscar a presença de Deus, mas eu já tenho a presença dele, eu preciso buscar. É só eu chegar, adorar e glorificar. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Aleluia. E quando você tem o caráter piedoso de Cristo, irmão, a prova desse caráter é de como você vive e como você se comporta. Porque o mundo fica de olho em você. O teu vizinho, ele sabe que você vem na igreja, então ele fica de olho. O negócio deles não é olhar bem para você para depois ir na igreja. Eles querem um escorregão seu. Eles querem os nossos escorregão. E quando eu tenho um comportamento totalmente diferente, aí eles vão perceber e dizer: não, tem alguma coisa diferente nesse cidadão. Faz um monte de coisa contra ele, mas está lá firme. Tenta puxar o tapete dele, mas ele está lá firme. Faz um monte de fofoca. Estão planejando até a morte, mas ele está lá. Ele não abre mão. Agora por quê? Porque dentro de você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos. Você acha que depois que você se converte as coisas vão melhorar? Não vai, irmão. A tendência é nós se converter e tudo mudar na nossa vida. É ou não é? É ou não é? Mas quando a gente vem para a igreja, parece que as coisas, como dizem, né? Nossa, vim para a igreja, as coisas pioraram. Não é que as coisas pioraram. Há uma luta, irmão. Você acha que o diabo vai perder você assim de uma hora para outra? Ele não vai. Quando você é batizado com o Espírito Santo, o diabo não consegue mais tocar em você. Por que em Efésios fala muito sobre a armadura de Deus? Por que lá fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, querendo nos devorar? Agora por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Então não tem
ali, rodeando, esperando uma brecha para entrar. E quando você está revestido com essa armadura de Deus, que é o capacete da salvação, ele protege a tua mente. Não tem como mais mudar a minha mente. A partir do momento que o Espírito Santo trabalhou nele, cuidou dele, transformou, não tem como mais mudar isso daqui dentro. Então eu estou revestido com essa armadura. Aí ele tenta usar lá os seus dardos inflamáveis. Aí lá vai eu com o escudo da fé. Está batendo, está jogando, eu estou para cá, eu estou segurando. Mas está lá. Não estou desistindo. Aí ele tenta, não, vou dar um jeito, eu vou puxar o tapete dele, eu vou dar uma rasteira nele, eu vou atacar ele por baixo. Aí ele se depara com o cinto da justiça, que me protege inteiro aqui por baixo. Tudo é do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Aí ele vai lá e tenta, não, vou ter que atingir com água, eu vou colocar uma pessoa para irritar, para xingar, falar bastante. Aí você está lá, coraça, bate em você, e você até sente, até cai, porque dói. Mas ele não furou a coraça e não atingiu o teu coração. Tudo é do Espírito Santo, irmão. Aí você está calçado no Evangelho. Aí não vê, não, vou ter que derrubar ele. Aí vem uma luta daqui, vem uma luta dali. O calçado do Evangelho é um calçado que eles usavam antigamente lá, os romanos, que eles iam para uma guerra, então não tinha o perigo dele se escorregar. O negócio era firme. É tudo do Espírito Santo, irmãos. Aí eu vejo pessoas, Senhor, me dá a coraça da justiça, mas ele não quer o cinto. É tudo Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é completo, não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não. Quando ele vem completo. A armadura dele é completa. Agora, por que você tem medo então de uma inveja? Por que você tem medo então de uma macumba? Ah, fizeram uma macumba para mim. Ai, Senhor. Ué, você está com a armadura? Deixa que fazem. Amém, irmão? Deixa que faz. Já contei aqui uma vez quando eu estava em Renascença, né? Deparei com os bruxos lá e falaram, ó, nós vamos matar um boi para te derrubar. Eu falei, meu amigo, então melhor você ir fazer uns 10, 20 boi aí, certo? Porque não vai atingir. Você só vai conseguir me atingir se derrubar Jesus. Derrubou Jesus, você consegue me atingir. Agora me diga, quem consegue derrubar Jesus? Ninguém, irmão. Chega Satanás, chega o seu demônio, vai chegar até Jesus, o que eles vão fazer? Eles vão dobrar os joelhos, cair no chão e ainda dizer, Senhor, aleluia, irmão. Oh, glória, palmas para Jesus, irmão. Veja que maravilha é essa, irmão. Não é o poder de Deus que transforma você, é a presença dele. Amém? Por isso que antes de você estar no poder de Jesus, tenha primeiro intimidade com ele. Amém? Por que eu falo sempre, eu tenho batido muito nessa tecla, até conversava muito com a pastora sobre isso. A gente tem visto muitos altares, só poder de Deus, poder daqui, e joga poder de lá, e poder, e o povo glória, aleluia, poder, 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 mas está sem intimidade com Cristo. Por isso que Jesus fala. Aí chega esses caras cheios de poder, aí fala, Senhor, expulsemos demônios em teu nome, curemos enfermos em teu nome, evangelizemos em teu nome, fizemos um monte de coisa em teu nome. Aí Jesus chega e fala, aparta-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Agora, por que Jesus falou isso? Porque eles só estavam só no poder, mas eles não tinham intimidade. Amém, irmãos? Então, antes de você pedir qualquer coisa ao Espírito Santo, porque ele vai te dar tudo. Porque quando o Espírito Santo desce, aí vem unção, vem os dons, vem tudo para você. Mas procure primeiro se alinhar numa intimidade com ele, para que amanhã ou depois não seja que nem aconteceu com os 70. Voltaram alegres, felizes. Ó, Senhor, expulsemos demônios, estava se sujeitando a nós, curemos enfermos e tal. Aí chega Jesus,
banho de água fria. Se alegre, porque vocês estão fazendo isso porque o nome de vocês está lá no céu. Então procure ter o teu nome no livro da vida, irmão. Amém? Procure o teu nome lá colado nos céus, para não ficar só na base do poder, mas vive numa intimidade com Ele. Amém? Então olha, observe esse caráter de Cristo. Como que é a tua vida? Como que você tem se sujeitado até as pessoas que fazem mal contra você? Será que realmente nós estamos amando de verdade? Será que realmente nós temos a longanimidade, a benignidade e o domínio próprio, então, que nem se fala? Será que há isso dentro de nós? Tudo isso, irmão, vem do Espírito Santo. Então olha a importância de uma pessoa ter o Espírito de Deus. E uma outra coisa, irmão, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela passa a ter paixão e poder pelo evangelismo. Ela quer ganhar almas. Foi como eu falei no início, o maior evangelista de todos os tempos dos céus é o Espírito Santo. E o maior líder de adoração é Ele. Agora imagine, se Ele é tudo isso, imagine Ele dentro de mim então. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você quer evangelizar, você quer ganhar almas para Jesus. Irmãos, eu tenho esse negócio assim dentro de mim, sabe? Quando eu assumi a primeira vez o ministério, aí eu falei assim, puxa vida, agora sim eu vou querer concretizar aquilo que está dentro de mim. Porque quando eu falo do Espírito Santo, se eu sou batizado com o Espírito Santo, o meu maior prazer é que as pessoas também sejam batizadas com o Espírito Santo. E não é algo que fica só para mim. Não é algo assim, eu tenho o Espírito Santo, o fulano não tem, aí eu vou mostrar para ele, você não tem Espírito Santo, eu tenho. Não, irmão, eu não consigo ficar quieto. Eu quero que a pessoa tenha o Espírito Santo, eu quero que você tenha esse Espírito Santo. E isso está dentro de mim. E quando você tem esse Espírito Santo, você também vai ter esse mesmo sentimento. Você vai querer que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Você vai querer que as pessoas tenham a mesma experiência que você teve. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é o Espírito de Deus trabalhando dentro do nosso ser. E dia após dia a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Tem coisas que você faz, está errado, o Espírito Santo vai lá, acerta com você, Ele te ensina, Ele te guia. O Espírito Santo, Ele trabalha desta forma com nós. Lá em Atos, do capítulo 1, do versículo 8 até fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí você quer falar de Jesus para todo mundo. Aí você quer falar de Cristo para todo mundo, irmãos. Os discípulos, quando eles foram mortos, foram torturados, veja que eles não correram, eles não desistiram. Por quê? Porque dentro deles tinha o Espírito Santo. Eu fico maravilhado quando aconteceu com Estevão. Eu olho, eu leio novamente, vejo Estevão, eu fico maravilhado daquela forma. A Bíblia fala que quando ele falava, os religiosos olhavam o rosto dele e parecia que era o rosto de um anjo. Porque da forma que ele falava assim, sabe, com o Espírito Santo, ele falava com poder, ele falava com audácia, ele tinha ousadia. Aí chegou na hora, pegaram ele para matar ele, e moleque, rapaz, tinha uma vida toda pela frente. Se não me falha a memória, pelos estudiosos, acho que não chegava a ter uns 20, 22 anos. E ele sabia que naquele momento ele ia morrer, porque foi jogado para ser apedrejado. Aí ele olha
cair no chão, ele mesmo foi. E ainda ele pega e fala: Senhor, nem coloca sobre o pecado deles, deixa para lá. Agora por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, que ele estava chegando naquele momento dizendo: vocês vão ficar e eu estou indo. Amém, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, contei isso, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei tão maravilhado com o batismo do Espírito Santo, que eu olhei para Deus e ficava: Senhor, me leva, me leva, me leva, eu não quero ficar. Eu pedi a morte para Ele, porque eu estava naquele momento maravilhoso na minha vida, algo extraordinário que não tem como explicação, mas eu pedi a morte. Mas por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque eu estava naquele momento de ter o Espírito Santo, eu estava vendo: puxa, ali é meu lugar, ali é o meu lar, ali é o meu céu, ali é a minha cidade, ali é a minha pátria, toda a minha vida agora está lá, nos céus. Aí você passa a compreender que aqui na terra, irmão, você só está aqui só por passagem, só por passagem. Você só vai ficar aqui na terra como um peregrino, um forasteiro. Esse lugar não é mais nosso, não. Agora quem dera, né? Se Deus levasse todo mundo e fosse batizado com o Espírito Santo. Batiza, leva. Batiza, leva. Mas não dá. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala: não, agora eu vou te usar. Você vai ganhar almas. Você vai pregar o Evangelho, você vai curar pessoas em meu nome, você vai expulsar demônios em meu nome, tudo que você for fazer, você vai fazer em meu nome, você vai morrer em meu nome. Amém, irmãos? Esse é o Espírito Santo. Irmão, como que é a tua rede social? Fala para o pastor, como é que é a tua rede social? Porque uma pessoa, quando tem o Espírito Santo, não tem nada mais na sua vida que não seja falar só de Cristo. Nada. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu era Raul Seixista. Quando se abria lá nas minhas redes sociais, só falava de Raul Seixas. Contava a história do homem tudinho, porque eu sei. Mas depois que eu me converti, eu não consegui mais fazer esse tipo de postagem. E vocês sabem, quem me acompanha, eu só consigo fazer postagem com relação aos pensamentos sobre Deus, igreja, Espírito Santo, caráter, salvação, arrebatamento. Eu não consigo ter outro tipo de coisa. Quando alguém manda até solicitação de amizade para mim, eu vou até lá para saber que tipo de pessoa que é. Eu acabo citando todo mundo, mas eu já vejo o que é. Eu já teve pessoas que foram brigar comigo, dar uma lição de moral com relação à Bíblia na rede social. Aí eu vou lá na página da pessoa e vejo que não tem nada de Deus. É fotinha de flashback, é fotinha de bailão, é fotinha de MC não sei do que. Aí me dá lição de moral com relação à Bíblia. Aí então eu já vi que a pessoa não tem nada de Deus. Então aí a pergunta é: como que é, irmãos? Porque quando as pessoas entraram nas redes sociais, eles precisam saber que você é crente, ou você tem vergonha. Eles precisam saber que você é cristão, ou você tem vergonha. As redes sociais hoje é usado também para o evangelismo, irmão. O evangelismo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Faz tempo que eu não evangelizo mais na rua, mas faz tempo mesmo. De eu sair com um convite e falar de Jesus, faz tempo. E eu sinto falta disso. E eu tenho que dividir o meu tempo para poder fazer isso. Mas, como eu uso muitas redes sociais, eu tenho conversado praticamente todo dia com pessoas pelas redes sociais.
Eles vêm, mandam mensagem pelo WhatsApp, que está lá na minha página, vai lá e manda, e pede oração, pede ajuda. Aí eu deixo a pessoa falar bastante, para depois o Espírito Santo me dar sabedoria. Eu evangelizo as pessoas pelas redes sociais, irmãos. Eu evangelizo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele contou o seu problema, falei com ele tudo, fiz oração pelo WhatsApp, por ele tudo, e o Espírito Santo me usou tremendamente. Acredita, irmão? Ele chorou e falou: nossa, o Espírito Santo falou forte ao meu coração e tal. Aí ele foi lá na minha página do YouTube, viu alguns testemunhos, algumas coisas que eu falei, e ele vê de novo chorando. E por fim, irmão, sabe quem esse rapaz era? Pastor. Eu não sabia que era pastor. Depois que ele falou: pastor, eu era pastor. Eu era pastor de uma igreja assim assado, com bastante teologia. E do jeito que você falou, você não falou nem um pouquinho de uma teologia. Você falou de uma coisa assim totalmente diferente, tremendo. Aí eu peguei e falei para ele: sabe o que é, varão? Não é ele, é o Espírito Santo, irmãos. É ele que está me usando a falar essas coisas. Porque se eu falar do meu jeito, eu não sei falar. É o Espírito Santo que usa. É ele que está falando com você. E graças a Deus, depois disso, ele se levantou a cabeça e falou: não, agora eu vou fazer a obra de Deus. Amém. Evangelizo. Porque você tem esse Espírito. Por isso que a presença de Deus não vem quando você fala de Deus. Ela vem quando você fala com Deus. Amém, irmão? Quem entendeu? A presença de Deus não vem quando você fala de Deus. É quando você fala com Deus. Amém? Essa é a presença dele na sua vida. Então tem que ter esse Espírito na sua vida. Uma outra coisa, irmãos, quase encerrando. Esse aqui é fundamental, irmão. Isso daqui foi algo que realmente eu aprendi. Eu aprendi com choro, eu aprendi com lágrimas. Aí o que realmente eu entendi o que é amar Jesus de fato e de verdade. E isso daqui parece que me machuca. É como o espinho na carne que hoje entendo que Paulo tinha. Quando o Espírito Santo desce sobre você, você tem um amor por Jesus. Você ama Jesus de uma forma tremenda. Quando se tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, o que mais ama Jesus é o Espírito Santo. E aí ele dentro de você, irmão, você passa a amar ele de fato, de verdade. Aí eu entendi que amar Jesus não é simplesmente no momento de adoração dizer: Senhor, eu te amo, eu amo muito o Senhor. Você só vai compreender mesmo que você tem um amor por Jesus quando começar a te ferir, quando começar a te machucar, quando começar a te perseguir, quando começar a fazer aquelas coisas que você 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Que você conta até 10 para você não explodir. Eu comecei a entender isso daí, começou a acontecer tanta coisa comigo, que até comentei já com a pastora, né, pastor? Que tem uma hora que dá vontade de pegar e abandonar tudo e resolver do meu jeito. Mas aí quando você vai explodir, as pessoas estão fazendo aquelas coisas com você, e aquele negócio vai estufando, aí o Espírito Santo chega e vem. Você ama, você vai ter que aguentar. Uma vez eu orei para umas pessoas de uma forma diferente. Eles se reuniram de um jeito para me derrubar mesmo. O negócio foi tão, sabe, parece que aquele momento assim, como parece que aquela hora que eu fiquei até sem Deus, sem Jesus, parece que eu me encontrei sozinho, irmão. Eu saí de fora de si assim que eu comecei
pensei até dar murro na parede assim. E falei com Deus: Senhor, me ajuda. Livra eles das minhas mãos. Olha só como que eu orei a Deus. Livra eles das minhas mãos. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo hoje, as coisas iam ser totalmente tenebrosas. Eu ia levar trevas com tudo. Aí eu compreendi como que é amar Jesus de fato e de verdade com o Espírito Santo. Porque você aguenta tudo, porque Jesus aguentou, irmão. Ele amou até o último momento aquele que bateu nele. Ele amou até o último momento aquele que cuspiu nele. Ele amou Judas até o último momento. Ele amou aquele que bateu nele, surraram ele, meteram ele na cruz. Ele amou até o último momento, até hoje ele ama. Aí eu compreendi que realmente o que é amar a Jesus de fato e de verdade. Então, se hoje você ou nós não fazemos as coisas do nosso jeito contra as outras pessoas, não é porque você é crente, não é porque você tem uma unção, ou porque você faz parte de alguma coisa da igreja, é porque você ama Jesus. É porque você realmente ama Jesus de fato e de verdade. Esse negócio de dizer: o crente vive sorrindo à toa. Mentira. Mentira, porque é sofrido. É doído sim. Você chora, você geme. Lembra quando eu preguei no início do culto? Davi perdeu o trono, perdeu família, perdeu tudo. Mas uma coisa ele falava: não me tires de mim do teu espírito. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Isso é amar Jesus de fato, de verdade. E não fique bravo. Glória. Escute essa, o Espírito Santo vai revelar agora. Não fique triste com pessoas que estão em rodinhas querendo te prejudicar. Não fique triste com pessoas que estão falando mal de você. Estou falando de pessoas de igreja. Estou falando lá fora. Não fique triste. Sabe por quê? Porque eles não estão tendo essa revelação que hoje você está tendo. Não estão amando Jesus. Acha que ama Jesus, mas na verdade não estão amando Jesus. Porque se eu realmente amo Jesus de fato e verdade, então eu amo você, 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 eu amo você. Eu amo todo mundo. Até aqueles que forem me prejudicar, eu amo eles. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo não vai fazer você enxergar a pessoa. O Espírito Santo vai fazer enxergar o que está lá dentro da pessoa. E pessoas assim são pessoas vazias, são pessoas que não têm a presença. É um coração sujo, até mesmo imaturo. E quando você tem esse Espírito Santo e você começa a amadurecer, você passa a entender como Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Viu como que é importante o Espírito Santo, irmão? Quem crê no Espírito Santo aqui? Crê mesmo? Então palmas para Jesus. Oh, aleluia. Veja que ninguém ama realmente Jesus como o Espírito Santo. E uma das outras evidências também é falar em línguas, irmãos. É falar em línguas. Eu já tenho falado que todo aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Porém, nem todos que falam em línguas estranhas é batizado com o Espírito Santo. Sabia disso? Mas uma das maiores evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Mas também não adianta falar em línguas estranhas se você não tem esse caráter piedoso de Cristo, não tem os frutos. Porque não adianta você querer numa congregação, no momento de uma reunião, no momento do louvor, falar em línguas estranhas, oh, xaralá, balalá, lalá, lalá, mas chega lá fora, a tua língua é afiada para mentir. A tua língua é afiada para atacar a pessoa. Isso é um problema espiritual, irmão. Porque
Eu tenho um segmento meu mesmo, não é de ninguém, estou falando do meu. Se eu quiser usar o altar de Deus para dar opinião, então eu vou sair fora do contexto. Se eu quiser dar uma opinião, eu vou nas redes sociais e dou minha opinião. Aqui eu prego a palavra. Mas essa parte eu prefiro falar com a direção do Espírito Santo. Porque se eu falo em línguas estranhas, mas a minha língua é fiada para prejudicar a pessoa, para falar mal de uma pessoa, para fazer fofoca, para prejudicar o fulano e o ciclano, então alguma coisa está errada aqui na minha língua. Porque o Espírito Santo não faz isso não, irmão. Ele detesta esse tipo de coisa. Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos edificando. Amém? Você não vai entender volufa nenhuma. Canta lá, xabaralá, xabaraci, cantarei, xabaraia. Alguém entendeu? Quem entendeu? Nem eu. Nem eu entendi. Mas o Pai entendeu. Mas a Bíblia fala também que tem que ter um intérprete. Mas o intérprete só vai acontecer quando eu falar, você, todo mundo na congregação falar. Quando todo mundo na congregação falar em línguas estranhas, aí desce o Espírito Santo e dá o dom do intérprete. Por quê? Porque no meio daquelas línguas, todo mundo falando, vai ter um ou dois que é línguas estranhas, mas de demônios. Já aconteceu de a gente pegar pessoas manifestas com demônio e o demônio falar em língua? Por quê? Porque ele já foi anjo, irmãos. Então ele sabe como é que é. Então uma das evidências é sim, falar em línguas estranhas. Ah, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas estranhas. Não se preocupe com isso. Se preocupe primeiro com os frutos, com o caráter. Se preocupe primeiro com isso, para depois você querer falar em línguas estranhas. Uma das coisas maravilhosas de você fazer, irmão, é você orar em línguas estranhas o tempo todo. Orar em línguas estranhas, ele edifica você. Quando você vai falar com Deus, você tem que entender. Quando você vai falar com Deus, quando você vai dobrar o joelho e falar com Deus, a gente abre a boca e fala. A gente mesmo ouve a oração, mas ele já te ouviu lá dentro, lá Deus. Ele já te ouviu. E o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma, irmãos. O Espírito Santo, ele quer o melhor para você. O Espírito Santo quer te levar para o reino de Deus. O Espírito Santo não quer subir sozinho, ele quer levar você, irmãos. Então você tem que estar interessado no Espírito Santo. Eu quero viver o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, irmão, chega e fala: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero te conhecer de fato, de verdade. Eu pedi isso para Deus. Lembra uma vez quando eu preguei aqui, acho que foi numa Santa Ceia, que eu perguntei, que era o tema da mensagem: quem é Jesus para você? Se alguém entrasse por essa porta e perguntar para cada um de nós: me explica quem é Jesus? Um bruxo? Um ateu? Então, já que se fala tanto desse homem, ou deste ser, porque é isso que eles falam, quem é ele? Quem tem um encontro com o Espírito Santo, tem encontro com Jesus, não vai falar acerca do que já está escrito. Você vai falar da sua intimidade com Ele. Você vai falar da sua convivência com Ele. As pessoas têm que olhar luz dentro de você. As pessoas têm que olhar para você e ver: poxa, é crentão, é Bíblia, mas tem caráter. E quando eu vou conversar com essa pessoa só fala de Jesus. Até fala que nós somos chatos, mas nós somos chatos mesmo. Nós somos chatos mesmo. E quanto mais você fala de Jesus, irmão, mais você cresce, mais você aprende também. Mas nunca deixa isso em oração. E muitas das vezes a oração tem que mudar também. Eu não sei qual é a forma de muitos de vocês oram, mas às vezes há uma exigência de uma mudança de uma oração. Deixar
e chegar e falar: Senhor, eu quero mais do teu Espírito, eu quero te conhecer. Sabe, irmão, eu não consigo mais pedir. Sabe por quê? Porque eu já deixei aqui, ó, como Jesus já falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam o quê? Então por que eu vou me preocupar, se Deus já sabe o que eu preciso? Ele sabe que eu preciso das minhas coisas, Ele sabe que eu preciso disso. Mas quando eu dobro o joelho, eu falo: Senhor, eu quero te encontrar mais, eu quero ter mais nova experiência com o Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero viver com o Senhor. Ah, Deus, eu não quero perder nada. E você pega, irmão, pega. Não vem dizer que você não pega, porque você pega. Só que quando você peca, irmãos, o Espírito Santo na hora faz você, na hora o Espírito Santo leva você ao arrependimento. Na hora o Espírito Santo faz isso, porque você quer ter um novo encontro com Ele e viver com Ele, ter uma vida com Ele. Amém. Se coloque de pé e palmas para Jesus. Aleluia. Bem forte para Ele.